Olá, hoje é dia 2 de outubro de 2022 e a gente continua com alguns apontamentos do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Hoje, capítulo 36, Mãe e Filhos. No capítulo anterior, a gente estava comentando sobre o culto doméstico e ela, após fazer a preleção inicial, a prece, né? No caso, ela seguiu um roteiro, né? A prece, após a prece, fez uma leitura inicial, depois da leitura inicial, uma leitura comum de um jornal ali da época. Após a leitura, ela abriu o Novo Testamento, depois fez alguns apontamentos sobre o Novo Testamento em relação à notícia que eles tinham lido. E aí, por fim, eles começaram com alguns comentários, algumas opiniões sobre o que tinha sido passado. E aí inicia o capítulo 36. A primeira coisa que o André já comenta aqui é a questão da absorção da mensagem que foi trazida, né, pela Isabel, através do espírito mais iluminado que a inspirou. Né? E aí o próprio Aniceto comenta: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio, que é o espírito que inspirou Isabel, com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Por outro lado, vários ali conseguiam absorver aqueles comentários diretamente no âmago da alma, né? No âmago do si. Aí a primeira pergunta que é feita é Marieta. Marieta comenta: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Ela comenta que, perguntando por que eles comiam tão pouco, sendo que em outros lugares havia mais refeições, porque as amigas dela tinham mais refeições em outros, nas suas casas, né? E aí a Dona Isabel, ela traz dois pontos interessantes. Ela traz, primeiro, a questão de ver o copo meio cheio. E também, a segunda questão é enxergar a finalidade das coisas, que muitas vezes a gente tem que observar e deixamos passar. Então, assim, a primeira questão, ver o copo meio cheio, ela fala que, ainda assim, mesmo tendo apenas uma refeição, eles estão tendo comida, eles estão tendo auxílio, estão tendo as outras necessidades supridas. Beleza. A segunda questão é da finalidade. Ela pergunta: há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Então, assim, qual que é a finalidade da gente se alimentar? Não é manter uma boa saúde? Se eles estão conseguindo manter a boa saúde, mesmo com uma refeição, qual que é o problema? Né? A gente às vezes fica muito focado no meio, né, buscando uma finalidade e esquece a finalidade em si. Acaba invertendo os pontos. Aí, nesse momento, eles comentam que o próprio marido tem auxiliado eles nas dificuldades do dia a dia e que ela, inclusive, uma das filhas conseguiu observar isso certa vez. E logo depois vem o comentário do filho, né? O filho que a gente comentou no capítulo anterior, que não compartilhava da mesma natureza, do mesmo patamar espiritual dos outros, né? E ele comenta assim: mamãe, que entende a senhora por pobreza? E a Isabel dá uma grande lição. Ela fala que pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera,
a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Ela dá toda uma lição vendo, de novo, o ponto positivo de você estar numa condição financeira que não é adequada. Quantos de nós buscamos de formas variadas e até desequilibradas ou desesperadas dinheiro, buscamos aumento do nosso ganho financeiro, do nosso patrimônio, e a gente esquece que esse patrimônio serve para uma finalidade. Serve para dar, claro, conforto, mas o conforto não é a finalidade. Serve para dar crescimento, serve para dar amparo, serve para dar união, serve para proporcionar a oportunidade de uma vida ampla para a família e para aqueles que o nosso dinheiro, que o nosso patrimônio está destinado. É para isso que ele serve. A gente tem que tomar cuidado para não inverter o processo e colocar o patrimônio como finalidade. Ele não é, ele é meio. Ele é meio. Pensemos nisso. Qual que é realmente a sua finalidade? Será que não temos colocado esse meio como fim e esquecido de dar o amparo adequado àqueles que a gente ama, àqueles que estão mais próximos? E o filho de Isabel acaba por não concordar, né? Então João fala por que não aluga aquele espaço para ganhar mais dinheiro, e ela fala que não, ali está destinado para os cultos evangélicos deles, onde eles podem fazer o que eles estão fazendo naquele exato momento. E comenta que se ele insistir, ela fala assim, se você insistir será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Veja aí um certo equilíbrio entre a bondade em si e ser mais firme em relação a algumas respostas, algumas posturas, principalmente em relação aos filhos. Em um mundo hoje em que a gente deixa muitas vezes os filhos com excesso talvez de liberdade, um excesso de escolhas, uma falta de limitação, até que eles tenham capacidade para tomar as decisões adequadas por si próprios, ela que mostra que cabe a ela dar esse limite enquanto ele é pequeno. E aí eles encerram o capítulo terminando aquela reunião doméstica.